Nessa aula nós vamos começar com a modelagem do nosso terreno e os ajustes nas primeiras etapas do nosso projeto. Então, antes de tudo, para modelar o terreno, eu vou utilizar uma referência em DWG. E para colocar esse DWG no nosso projeto em algum lugar que a gente possa ver só como referência, eu vou utilizar a folha de trabalho. Então, eu vou clico com o botão direito, nova folha de trabalho, e vou mudar o nome dessa folha de trabalho para alguma coisa que me ajude a saber o que tem aqui. Então, eu vou colocar terreno DWG e criar. Pronto, agora que eu já tenho essa folha de terreno, eu só preciso arrastar o arquivo DWG aqui para dentro dessa folha. Então eu vou na minha pasta, onde o arquivo está salvo, vou arrastar e vou soltar aqui. Vou confirmar que a unidade está em milímetros mesmo e colocar. Pronto. Com a tecla M, vou ativar a ferramenta de medida e vou conferir. 30 metros, tudo certo. E vou selecionar usando o comando Ctrl D e vou clicar nesse vértice aqui do terreno para movê-lo para a origem do nosso projeto. Pronto. Com essa etapa concluída, vou voltar aqui na nossa área de modelagem, no pavimento térreo, e vou clicar com o botão direito na folha de trabalho que a gente acabou de criar, e vou selecionar a opção Mostrar como rastreamento e referência. Pronto. E aí vou aqui em Modelo, e vou utilizar a ferramenta Malha, que é essa antepenúltima aqui, para criar o nosso terreno. Cliquei uma vez, dei um clique aqui no vértice, vou abrindo o retângulo, e clico novamente para encerrar. Pronto, nessa segunda etapa, agora que a gente já tem a nossa malha de terreno criada, eu vou voltar na nossa folha de trabalho, vou usar o Ctrl D mais o Ctrl para fazer uma cópia desse DWG e vou arrastar aqui para o lado. Agora, com o nosso DWG original, eu vou selecionar ele, clicar com o botão direito e escolher a opção Explodir dentro da vista. Vou desmarcar essa opção de manter os elementos originais, deixar os vegetais como estão e clicar em OK. Pronto, agora eu já tenho essas linhas separadas e elas já são linhas que funcionam dentro do Arquicad. Então, vou ativar o Suspender Grupos, clicando aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar as nossas duas curvas de nível, uma de cada vez, e vou puxar esses vértices aqui para um pouco além do limite do nosso terreno. Pode ser por qualquer medida, mas eu tenho que passar um pouco, tentando manter a mesma direção que ela tinha antes. Pronto, uma vez que esteja feita, eu vou selecionar agora as duas, pressionando Shift para fazer uma seleção de múltiplos elementos, e vou utilizar o Ctrl C para copiar esses elementos e vou voltar para o nosso ambiente de trabalho e vou utilizar o comando Ctrl V para colar. Pronto, depois que eu clicar no Ctrl V e clicar fora do retângulo tracejado que vai aparecer para confirmar a operação, talvez essas duas linhas tenham ficado por baixo do terreno dessa maneira. Para a gente corrigir isso, é só selecionar o nosso terreno e aqui com o comando de enviar para trás, a gente vai mudar a ordem de visualização do terreno e aí nós já vamos conseguir ver nosso terreno com as linhas de curva de nível que a gente copiou por cima. Então agora, o que nós vamos fazer é transcrever essas curvas de nível para o nosso terreno. Para isso a gente vai selecionar a nossa malha, vamos ativar a ferramenta malha e pressionando a barra de espaço para ativar a vara mágica, nós vamos clicar nessas duas curvas que a gente trouxe lá do nosso DWG. Vou clicar aqui em adaptar as arestas do usuário e novamente aqui clicar em adaptar as arestas do usuário. Ok, agora eu já posso apagar as duas curvas que a gente trouxe. Agora que a gente já tem as curvas de nível marcadas no nosso terreno, o que a gente vai precisar fazer é elevar essas curvas de nível. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na nossa referência. E aí nela eu estou vendo que a curva mais baixa está no nível 28 e a curva seguinte no nível 29. Então, como eu sei que elas têm uma diferença de 1 metro e elas estão crescendo de baixo para cima, eu vou simplesmente elevar essa daqui de baixo a 1 metro e essa daqui de cima para 2 metros. E qual é que eu vou fazer? Com o terreno selecionado,
eu vou clicar aqui na nossa curva de nível e vou clicar em um dos pontos dela. E vou selecionar essa opção aqui na paleta flutuante, elevar no eixo Z. Com essa opção selecionada, eu vou digitar a altura de 1 e vou conferir para ver se esse aplicar a todos está marcado. E vou clicar em OK. Pronto, e agora eu farei a mesma coisa na outra curva de nível. Clicando, agora subindo 2 e pronto. Aí se eu apertar F5 e for no 3D, eu estou vendo que ele já subiu essa geometria para a gente, mas que os vértices do terreno ainda estão no nível 0. Para corrigir isso, aqui no 3D mesmo, eu vou clicar em cada um desses 4 vértices e vou elevá-los de acordo com as medidas da curva de nível. Posso elevar um pouco a mais ou um pouco a menos, mas sempre tentando manter uma inclinação parecida com a inclinação que as curvas de nível trouxeram para o terreno. Pronto. Ok, agora a geometria do nosso terreno já está correta. Então eu vou voltar aqui na nossa planta baixa, no ambiente 2D. Pronto, e agora eu vou utilizar novamente o rastreamento em referência para poder desenhar tanto a nossa calçada quanto o limite do nosso lote. Para fazer isso, eu vou aqui na aba de documentação, eu vou escolher a ferramenta linha. Então, eu vou clicar aqui e vou descer a nossa linha. E vou clicar novamente fora da nossa geometria da malha para que fique transpassando da mesma maneira que a gente fez com a curva de nível. Aí cliquei no vértice e alonguei também a linha. E vou copiar essa linha, utilizando o comando Ctrl D e apertando Ctrl para ativar o mais. Pronto, fiz essa linha, vou fazer agora o lote. Pressionando o Alt e clicando na linha eu captei os parâmetros e ativei a ferramenta. E aí eu clico aqui e começo a desenhar o nosso lote. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou desativar o rastreamento, vou selecionar novamente a ferramenta linha e com o Ctrl A eu vou selecionar todas as linhas e aqui novamente na aba de modelagem vou voltar para a ferramenta malha, dou um clique para ativar a ferramenta, Ctrl A novamente e selecionei todas as malhas. E aí agora eu vou usar o Ctrl D e vou apertar Ctrl mais Alt. E assim, quando eu clicar, eu vou começar a fazer múltiplas cópias do meu terreno. E eu vou fazer mais 2 cópias, para a gente conseguir a geometria que a gente quer. Pronto. A lógica aqui é que a gente vai excluir partes do terreno, usando essas linhas que nós fizemos como referência, para ficar com os elementos separados, a rua, a calçada, o nosso entorno e o nosso lote. Então, nessa poligonal original, eu vou começar clicando no terreno e depois clicando em uma aresta dele e selecionando essa opção aqui de subtrair do polígono. E aí eu vou clicar aqui no vértice e vou clicar até aqui embaixo. E pronto, já fiz a primeira exclusão e já tenho separado aqui a nossa rua. Aí novamente vou clicar nessa outra porção agora, clico na aresta, já estamos com a opção de reduzir selecionada, e aí eu vou clicar num canto, arrastar até o outro e clicar novamente. E pronto, agora eu já tenho a rua e o entorno. Aí desses outros dois eu vou retirar a nossa calçada e o nosso lote. E aí eu tenho outra opção para fazer isso sem ter que abrir aquele retângulo. Eu posso clicar, cliquei novamente, cheguei na ferramenta de subtrair do polígono, só que agora ao invés de abrir um retângulo para dizer qual é a área que eu não quero, eu vou simplesmente pressionar a barra de espaço e deixar que ele detecte automaticamente usando a varinha mágica. Aqui, dou um clique, novamente eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, subtrair o nosso entorno e por último, mais uma vez, subtrair e deixei somente o nosso passeio. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, cliquei novamente na aresta, barra de espaço, só que dessa vez eu vou deixar apenas o nosso lote. Novamente, excluo o entorno. Pronto, e agora eu já tenho todas as peças que eu preciso
e eu vou simplesmente usar o Ctrl D para movê-las para a posição certa. Então, selecionei, Ctrl D, peguei um vértice aqui do nosso lote e encaixei ele no restante. E a mesma coisa com a nossa calçada, selecionei, Ctrl D e vou movê-la para a posição correta. E pronto, agora que eu já tenho tudo isso, eu posso apagar essas linhas e posso apagar essas outras linhas aqui também, para fazer isso mais rapidamente. Eu vou clicar na ferramenta linha, Ctrl A para selecionar todas daquele tipo e deletar. Agora que eu já tenho todas as peças do meu terreno, eu vou começar a melhorar um pouco a representação dessa nossa área em planta baixa. Aí, para começar, eu vou selecionar aqui e usando Ctrl A, depois de ter clicado na ferramenta malha, eu vou selecionar todas as malhas e usando Ctrl T eu vou acessar as definições delas. E aqui na aba de planta e corte, essa segunda aba, em contornos eu vou mudar de todas as arestas para arestas definidas pelo usuário. Além disso, eu também vou trocar essa achura aqui de grama para uma trama de 25%. E vou clicar em OK. Pronto, agora a gente já tem uma representação bem mais interessante. Mas, além disso, eu vou selecionar a nossa rua, Ctrl T novamente, e aqui em planta e corte, em trama de vista, que é a última seção dessa aba, eu vou mudar a cor dessa caneta para a caneta número 18, que seria um cinza claro. Pronto. E agora eu vou acessar o nosso 3D utilizando F5. E eu estou vendo que aqui em 3D ainda está tudo com a mesma superfície verde que estava antes. E isso também é uma coisa que eu quero mudar. Então eu vou usar aqui Ctrl T e mudar, e em modelo eu vou mudar a superfície do topo de pintura verde floresta para asfalto claro. Aqui, calçada, asfalto claro. Clique em OK. A nossa calçada eu vou selecionar e de novo com o Ctrl T, vou em modelo, superfície e vou procurar essa opção de blocos de concreto ao aparelho comprido. Pronto. E aí aqui no nosso entorno eu vou utilizar o Ctrl T novamente para mudar a superfície de topo para grama verde. Aqui, grama verde. E o nosso lote eu vou mudar para grama marrom. Ok. Pronto, além disso, eu vou selecionar aqui a nossa rua e eu vou descer ela 10 centímetros em relação à nossa calçada utilizando o Ctrl D e eu vou começar a mover, aperto o Tab, digito vírgula 1 e Enter. E pronto, agora a nossa rua já desceu aqui 10 centímetros. E para que não fique essa sobra aqui, eu vou usar o Scroll nessa aba de cima para rolar e chegar nessas definições de altura do nosso terreno. E vou colocar aqui, ao invés de 1 metro, vou colocar 90 centímetros. E pronto. Agora ele já está de acordo com os outros. E nós já temos o nosso terreno modelado. Se eu quiser ainda, eu posso voltar no nosso ambiente 2D para mudar a trama dessa calçada aqui, que está verde agora e não é isso que a gente quer. Então eu vou selecionar, usar o Ctrl T novamente para acessar as definições. E agora, já que eu já mudei o material de superfície lá no 3D, eu vou aproveitar para, em planta e corte, na última seção, trama em vista, ativar essa opção aqui para utilizar a trama de superfície. Então, eu ativo ela. E também vou mudar a caneta do primeiro plano para a caneta número 18 também. E vou clicar em OK. E aí agora ele já dá uma trama de superfície que é equivalente à que a gente escolheu lá no 3D. Se eu quiser ainda, posso vir aqui no nosso entorno, selecionar e Ctrl T. E vou também mudar a caneta dele. Vou escolher essa caneta aqui, 113. Clico em OK. E pronto, agora eu já tenho a representação tanto em 2D quanto em 3D muito mais interessante, muito mais próxima do que a gente gostaria para representar essas diferentes partes do nosso terreno.